Se alguém te disse que é impossível criar algo do nada, é porque nunca ouviu falar da física quântica. No espaço vazio, o que chamamos de nada não é realmente um vácuo absoluto, mas um campo dinâmico repleto de possibilidades invisíveis. E se soubermos manipulá-lo corretamente, esse aparente vazio pode gerar matéria do puro potencial. Isso acontece porque, em nível subatômico, partículas e antipartículas podem emergir espontaneamente. Imagine duas partículas colidindo em um ambiente de vácuo absoluto. Da interação delas, surgem novas partículas e antipartículas, como se estivessem sendo puxadas do próprio tecido do espaço. Um dos exemplos mais fascinantes disso ocorre quando tentamos separar um quark de seu antiquark dentro de um meson. Em vez de simplesmente se afastarem, a energia que os conecta acaba criando um novo par de partículas, preenchendo o espaço entre eles. Isso nos leva ao chamado efeito Schwinger, uma previsão feita há mais de 70 anos pelo físico Julian Schwinger, e que agora foi confirmada experimentalmente. A teoria sugere que um campo eletromagnético intenso o suficiente pode literalmente criar partículas e antipartículas do nada. Antes, acreditava-se que isso só poderia acontecer em condições extremas, como dentro de colisores de partículas de alta energia ou nos campos de força cósmica ao redor de magnetários. Mas descobertas recentes mostraram que até mesmo em um laboratório com as propriedades únicas do grafeno, é possível gerar espontaneamente pares de partículas e antipartículas a partir do vácuo. Isso muda completamente nossa percepção sobre a realidade. Por muito tempo, a ciência e a filosofia buscaram compreender os fundamentos do universo, mas agora sabemos que a natureza não é fixa nem estática. O que enxergamos com nossos sentidos pode ser uma ilusão, porque logo abaixo da superfície do mundo visível existe um universo vibrante, em constante transformação. E talvez a maior lição da física moderna seja essa. A experiência humana pode ser um guia enganoso para a verdadeira natureza da realidade. Afinal, o universo não é feito de coisas, mas de processos em eterno movimento. Tudo no universo está em movimento. Não há nada verdadeiramente estático. Em vez de substâncias fixas ou entidades imutáveis, o que realmente importa são os processos, os acontecimentos em andamento, as forças que moldam a realidade. O universo não é um bloco sólido e parado. Ele é um fluxo contínuo de transformação. O que vemos como vazio não é, de fato, um espaço inerte e sem vida. Pelo contrário, ele está impregnado de campos quânticos que fervilham com energia latente, manifestando fenômenos sob condições específicas. Se pudermos reduzir essa complexidade a seus blocos mais fundamentais e compreender as leis que regem tudo, teoricamente seríamos capazes de prever tanto o futuro quanto o passado. A ciência se dedica exatamente a esse desafio: identificar os elementos básicos do universo, entender como interagem e resolver as equações que predizem fenômenos ainda não observados. Conceitualmente, isso faz muito sentido. Mas, na prática, as regras do universo podem ser contraintuitivas, especialmente quando entramos no domínio da mecânica quântica. Aqui está uma verdade intrigante. É impossível criar um nada absoluto. Em um nível fundamental, tudo é composto por entidades minúsculas chamadas quanta, partículas que não podem ser divididas em nada menor. Os quarks, os elétrons e os neutrinos são exemplos dessas partículas elementares. Mas mesmo que você removesse todas as partículas de um espaço, ele ainda não estaria realmente vazio. Os campos quânticos continuariam lá, assim como não podemos remover as leis da física do universo. O vácuo, por definição, é o estado de menor energia possível, mas nunca é de energia zero. Ele está sempre permeado por essas flutuações quânticas invisíveis. Isso nos leva a um dos fenômenos mais estranhos já comprovados pela ciência: o efeito Casimir. Imagine colocar duas placas
placas metálicas extremamente próximas uma da outra, em um vácuo perfeito, sem eletricidade, sem magnetismo, sem nenhuma força aparente agindo nelas. Mas, de alguma forma, essas placas começam a se atrair. Isso não é magia, é a própria natureza quântica da realidade em ação. Hendrik Casimir previu esse efeito em 1948 e, décadas depois, experimentos demonstraram que ele estava certo. Essa atração acontece porque o espaço entre as placas tem menos flutuações quânticas do que o espaço ao redor, criando uma pressão que as empurra uma contra a outra. O que isso significa? Significa que o vácuo não é vazio, nunca foi. E se o que chamamos de nada ainda contém algo, imagine o que podemos descobrir se continuarmos explorando os mistérios do universo. O que chamamos de vácuo, essa imensidão aparentemente vazia do espaço, na verdade está repleto de flutuações quânticas e campos eletromagnéticos. Esses campos criam um oceano invisível de partículas virtuais que surgem e desaparecem constantemente em um ciclo incessante. Quando dois condutores metálicos são posicionados muito próximos um do outro, essas flutuações são afetadas, restringindo os comprimentos de onda das partículas que podem existir entre eles. Isso gera um desequilíbrio na pressão do vácuo, resultando em uma força que empurra essas superfícies uma contra a outra. Esse fenômeno é conhecido como efeito Casimir. No cotidiano, não percebemos essa força, mas ela se torna crucial em escalas microscópicas. Em dispositivos de micro e nanotecnologia, qualquer força, por menor que seja, pode influenciar a funcionalidade e o comportamento dos componentes. O efeito Casimir pode, por exemplo, causar atração indesejada entre partes de sensores ultra precisos, comprometendo seu desempenho. Pesquisadores têm projetado sensores capazes de detectar moléculas individuais, analisando fluxos químicos com extrema precisão. Se essa força não for considerada no design, pode levar a falhas mecânicas ou leituras imprecisas. Seguindo essa linha de pensamento, em 1951, o físico Julian Schwinger, um dos pioneiros da teoria quântica de campos, descreveu como a matéria poderia emergir do nada sob a influência de campos elétricos extremamente intensos. Embora essa ideia tenha sido inicialmente sugerida por Werner Heisenberg e Hans Euler na década de 1930, foi Schwinger quem detalhou as condições específicas para esse efeito ocorrer, tornando-se conhecido como o efeito Schwinger. No universo quântico, nada é verdadeiramente estático. O princípio da incerteza de Heisenberg estabelece que certas propriedades não podem ser medidas simultaneamente com precisão absoluta. Energia e tempo, posição e momento, orientação e carga elétrica, tudo está sujeito a esse limite fundamental. O próprio conceito de força pode ser entendido como o efeito de um campo sobre uma partícula multiplicado por uma propriedade específica desse campo. Assim, quando uma partícula atravessa uma região onde o campo não é zero, sua trajetória e comportamento são inevitavelmente alterados, demonstrando a interconectividade sutil, porém poderosa, das forças quânticas no tecido da realidade. Você pode sentir uma força dependendo da carga presente e, às vezes, de sua movimentação. Quanto mais intenso for o campo, maior será essa força e, consequentemente, haverá mais energia concentrada naquela região do espaço. Mesmo em um vácuo aparentemente vazio, sem nenhum campo externo perceptível, ainda existe uma quantidade mínima de energia presente. Os campos quânticos estão em toda parte. Segundo o princípio da incerteza de Heisenberg, sempre haverá uma quantidade imprevisível de energia em qualquer região do espaço ao longo de um período determinado. Quanto menor o intervalo de tempo observado, maior será a incerteza na quantidade de energia presente. Isso significa que, em qualquer ponto do universo, existem flutuações de campos e o surgimento espontâneo de pares de partículas e antipartículas que aparecem e desaparecem constantemente. Agora, imagine que aumentamos gradualmente a intensidade de um campo elétrico.
quântico. O que acontece? Para entender melhor, pensemos em um exemplo mais simples. Um meson, que é uma partícula formada por um quark e um antiquark. Essas partículas permanecem unidas pela força forte e pelos gluons. Os quarks podem ter diferentes sabores, up, down, strange, charm, bottom e top. E seus antiquarks correspondentes possuem cargas opostas. Se aplicarmos um campo elétrico a um meson, ele exercerá forças opostas sobre cada uma dessas partículas, puxando-as em direções contrárias. Se a intensidade do campo for suficiente para separá-las além de um certo limite, a energia presente no espaço vazio entre elas pode dar origem a novas partículas e antipartículas. Assim, em vez de um único meson, acabamos com dois, graças à conversão de energia do campo elétrico em matéria, de acordo com a famosa equação E/mc2 Agora, vamos elevar essa ideia a um nível ainda mais extremo. Imagine um campo elétrico absurdamente poderoso, muito além de qualquer coisa que possamos criar na Terra. Suponha que seja possível condensar uma quantidade gigantesca de carga, cerca de 101.910 milhões de elétrons e prótons, em pequenas esferas, uma com carga positiva e outra com carga negativa, separadas por apenas 1 metro. O que aconteceria nessa região? O vácuo quântico é um dos conceitos mais intrigantes da física moderna. Ele não é um vazio absoluto, mas sim um campo altamente polarizado, onde partículas virtuais surgem e desaparecem constantemente. Essa polarização significa que há uma separação intensa entre cargas positivas e negativas, criando um ambiente onde fenômenos extraordinários podem ocorrer. Se um campo elétrico for suficientemente intenso em determinada região do espaço, ele pode influenciar essas partículas virtuais a ponto de separá-las completamente antes que tenham a chance de se aniquilar mutuamente. Quando isso acontece, essas partículas deixam de ser apenas flutuações temporárias e se tornam partículas reais, extraindo energia diretamente do campo elétrico para conservar a energia total do sistema. Esse processo desencadeia a criação de novos pares de partículas e antipartículas, seguindo a famosa equação de Einstein E em C2. Esse fenômeno é conhecido como efeito Schwinger, uma teoria proposta em 1951 pelo físico Julian Schwinger. Embora nunca tenha sido observado diretamente em laboratório, acredita-se que ocorra naturalmente em ambientes astrofísicos extremos, como ao redor de buracos negros e estrelas de nêutrons, onde campos elétricos de intensidades colossais estão presentes. No entanto, recriar essas condições na Terra é um desafio monumental. Os campos elétricos mais poderosos que conseguimos gerar até hoje estão em laboratórios de lasers ultrapotentes, mas ainda estão longe da intensidade necessária para que o efeito Schwinger ocorra de forma observável. Mas isso começou a mudar recentemente. Em janeiro de 2022, pesquisadores da Universidade de Manchester conseguiram uma aproximação inovadora usando um material extraordinário, o grafeno. Esse material, composto por uma única camada de átomos de carbono organizados em uma estrutura bidimensional, apresenta propriedades quânticas únicas. Os cientistas utilizaram um campo magnético relativamente fraco, mas estrategicamente configurado para induzir um comportamento incomum nos elétrons do grafeno. Ao aplicar um campo elétrico sobre uma superrede de grafeno, uma estrutura composta por múltiplas camadas organizadas em padrões periódicos, eles observaram algo inédito. Os elétrons não apenas fluíram do nível mais alto de energia disponível, mas também de níveis completamente preenchidos, resultando em fenômenos exóticos dentro do material. Pela primeira vez, o efeito Schwinger foi registrado de forma experimental, mas com uma peculiaridade. Em vez de criar elétrons e pósitrons, como ocorreria em um vácuo quântico tradicional, o experimento gerou elétrons e seus equivalentes de matéria condensada, chamados buracos. Esses buracos são, essencialmente, a ausência de um elétron na rede do material e se comportam como partículas com carga positiva, movendo-se
na direção oposta aos elétrons. O fato de essas correntes só poderem ser explicadas pela produção espontânea de pares de elétrons e buracos foi uma evidência impressionante da validade da teoria de Schwinger. Essa descoberta reforça o poder dos sistemas quânticos analógicos, que permitem estudar fenômenos inacessíveis diretamente no universo, mas que podem ser simulados e analisados em laboratório. Como destacou o Dr. Roshan Krishnakumar, um dos coautores do estudo, quando os pesquisadores observaram pela primeira vez essa manifestação no grafeno, perceberam que estavam diante de uma das provas mais concretas do efeito Schwinger já registradas. Esse avanço abre caminho para explorar ainda mais os limites da física quântica e talvez, no futuro, compreender melhor os processos que ocorrem nas regiões mais extremas do cosmos. Os dispositivos superlátice que desenvolvemos nos fizeram pensar: será que encontramos um novo tipo de supercondutividade? A princípio, os padrões de comportamento pareciam idênticos aos observados em supercondutores tradicionais. No entanto, logo percebemos que o fenômeno intrigante que estávamos estudando não tinha nada a ver com supercondutividade, mas sim com conceitos pertencentes à astrofísica e à física de partículas. A conexão entre essas áreas distantes da ciência nos leva a um paradoxo fascinante. Elétrons e pósitrons, ou até mesmo buracos quânticos, pareciam surgir do nada, arrancados do vácuo quântico por campos elétricos intensos. Como pode o universo criar algo do nada? Não vivemos em um espaço vazio onde a matéria simplesmente flutua sem propósito. Nosso universo é um oceano de campos de energia que se estendem para o cosmos, interagem entre si e, nesse processo, dão origem a tudo o que conhecemos. Quando contemplamos a vastidão do nada, o vazio infinito, sentimos um desconforto profundo. O conceito de nada nos assusta, pois nos confronta com a ideia do desconhecido. Um exemplo fascinante disso é a experiência do ator William Shatner, que, aos 90 anos, viajou para o espaço esperando encontrar o mistério do cosmos. Mas, ao invés de um espetáculo celestial, ele descreveu sua experiência com um profundo choque. Tudo o que vi foi morte. Um vazio frio, escuro e absoluto. Essa escuridão não era apenas ausência de luz, mas um silêncio avassalador que parecia se estender além da compreensão humana. Mas será que Shatner realmente testemunhou o nada? Ou será que ele olhava para um vácuo repleto de atividade invisível aos olhos humanos? A teoria quântica de campos, uma das mais bem-sucedidas da física moderna, nos revela que o universo não é um simples vazio pontuado por matéria. Na verdade, ele é composto por um emaranhado de campos de energia que interagem e dão origem a toda a realidade ao nosso redor, incluindo nós mesmos. Alguns físicos descrevem esses campos como fluidos, semelhantes à água em movimento, enquanto outros os comparam a um espaço repleto de diferentes níveis de energia. Essas oscilações constantes ocorrem devido às flutuações quânticas, pequenas variações de energia que se propagam como ondas em um oceano invisível. Uma das propriedades mais impressionantes desses campos é sua capacidade de criar partículas de maneira aparentemente espontânea. Mesmo no estado de menor energia, conhecido como estado de vácuo, os campos ainda exibem uma atividade incessante. Partículas e antipartículas surgem e desaparecem continuamente, emprestando energia do próprio vácuo quântico antes de se aniquilarem novamente. Essas partículas efêmeras são chamadas de virtuais, pois existem apenas por frações de segundo antes de retornarem à inexistência. No entanto, quando um campo é excitado, ou seja, recebe uma carga extra de energia, suas ondulações podem se tornar estáveis, criando as partículas fundamentais que compõem a matéria. A identidade dessas partículas depende do tipo de campo que as originou. Por exemplo, os férmions, como elétrons, quarks e neutrinos, formam a base de todos os átomos. Já os bósons, como fótons, gluons e os bósons W e Z, são responsáveis por mediar as forças fundamentais do universo. Sem esses campos de força, as partículas de matéria simplesmente vagariam pelo cosmos sem interagir, tornando impossível a formação de qualquer estrutura, desde átomos até galáxias inteiras. Entre
desses campos fundamentais, um se destaca por seu papel essencial na natureza, o campo de Higgs. Ele pode ser comparado a um oceano viscoso que permeia todo o universo, concedendo massa às partículas que interagem com ele. Algumas partículas atravessam esse campo quase sem resistência, enquanto outras são fortemente afetadas, o que determina sua massa e comportamento. Sem o campo de Higgs, nada teria peso, e a matéria, como conhecemos, simplesmente não existiria. Portanto, embora possamos olhar para o cosmos e nos perguntar se existe um verdadeiro nada, a física moderna nos ensina que esse conceito é apenas uma ilusão. O vazio absoluto não é realmente vazio. Ele está repleto de interações, flutuações e potenciais que moldam a realidade. O universo não é um espaço inerte, mas um palco dinâmico onde forças invisíveis dançam em um balé cósmico, criando e recriando a própria estrutura da existência. O universo é um mistério que vai além do que conseguimos compreender. Ele se estende para além dos limites da nossa percepção, repleto de enigmas que a ciência ainda tenta decifrar. Curiosamente, a própria existência da matéria parece ser uma exceção à regra. Pense nisso. Um átomo só surge quando há energia suficiente nos campos de quarks para criar partículas que não sejam imediatamente anuladas por suas versões de antimatéria. Mas por que isso acontece? Essa ainda é uma questão sem resposta definitiva. Dentro do microcosmo das partículas, os gluons desempenham um papel essencial. Eles são responsáveis por manter os quarks unidos, formando prótons e nêutrons, que, por sua vez, se combinam para criar os núcleos dos átomos. Isso significa que tudo o que conhecemos, planetas, estrelas, até mesmo nós, é resultado dessa dança cósmica de partículas elementares. No entanto, o universo visível que observamos hoje é apenas uma fração do todo. Os cientistas acreditam que ele é composto pelos remanescentes de um processo incessante de criação e destruição de partículas virtuais. Mas e a matéria escura? Ela continua sendo um mistério à parte. Sabemos que ela existe por causa de seus efeitos gravitacionais, mas sua verdadeira natureza permanece oculta. Enquanto isso, o conceito de nada também desafia nossa compreensão. Antes do Big Bang, o que existia? O vazio absoluto ou um campo repleto de flutuações quânticas? Muitos físicos acreditam que esse nada é, na verdade, um oceano de energia potencial, capaz de dar origem à matéria e às forças fundamentais do universo. O cosmólogo Lawrence Krauss, em seu livro Um Universo a Partir do Nada, propõe que o vazio não é estável e, por sua própria natureza, tende a gerar partículas elementares. Isso leva a uma hipótese ainda mais intrigante. E se o universo inteiro for apenas uma grande flutuação quântica? A teoria do vácuo-gênese sugere que tudo o que conhecemos poderia ter surgido a partir de uma oscilação momentânea no tecido do nada absoluto. Embora essa ideia ainda não tenha sido comprovada, ela nos faz questionar a própria essência da realidade. No final das contas, tudo o que vemos, desde as galáxias distantes até o menor grão de poeira, pode ser interpretado como uma expressão organizada do vazio. Mesmo um universo que imaginamos como completamente desprovido de matéria, ainda contém energia, nem que seja a energia do ponto zero do vácuo quântico. Isso significa que um verdadeiro vazio absoluto talvez nunca tenha existido. Enquanto tentamos compreender essa vastidão cósmica, é importante lembrar que o universo sempre reserva surpresas. A cada resposta que encontramos, novas perguntas surgem. Por isso, se há um conselho que posso te dar, é este: nunca perca a curiosidade. Questione, explore, investigue, porque são essas perguntas que nos aproximam da verdade.